Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais um Encontro 7. Hoje é dia 29 de abril de 2023. E nesse momento estamos aqui juntos para nós estudarmos mais um tema do capítulo que corresponde a o Passos para o Reavivamento Pessoal. Estamos no capítulo 6, né? Quero convidar você então para nós fazermos uma breve oração e iniciarmos o estudo desse tema. Pode orar para a gente? Posso. Obrigada, Paizinho, pelo despertar, principalmente hoje, no seu santo dia sagrado. Esteja conosco, que o seu Santo Espírito fala ao nosso coração, porque estamos vivendo numa época em que realmente temos que nos consagrar, buscar veemente a tua palavra e colocar em nossa alma, em nosso coração, para assim ser transformado e vivenciar a sua obra cada dia mais. Obrigada por essa oportunidade. Continua conosco e que essa verdade, essas palavras que venhamos aprender, fica na nossa mente e assim possamos vivenciá-lo de acordo com a sua santa vontade. Obrigada por tudo, por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. 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 Muito bem. O capítulo 6, ele vem falando a respeito do que se espera de, de uma experiência, né, como a do reavivamento, da busca pelo Espírito Santo, e quais são os resultados da mesma. Então, aqui no capítulo 6, especificamente, o pastor Helmut, ele traz experiências pessoais, experiências das igrejas, de conferências e reuniões em que ele promoveu, perdão, em vários lugares, e o resultado dessas experiências e algumas coisas interessantes aos quais ele trouxe, né? Começando ali na página 96, ele diz que por conta de orações, né, ao qual ele estava fazendo, pedindo e solicitando o Espírito Santo, no caminhar dele durante esse processo, ele solicitava ali as promessas de Gálatas capítulo 5, para que Deus fizesse um milagre na vida dele, por intermédio do Espírito Santo. Ele pedia o estudo da Bíblia, o prazer de querer servir a Deus, o amor a Jesus. E, segundo essa pessoa que relatou isso, ele percebeu que houve uma mudança muito forte na vida dele, né? E ele disse que tudo isso ocorreu devido a exatamente aquilo que ele estava solicitando e pedindo, né? Que é o Espírito Santo dado na vida dele. Até tem uma afirmação bem interessante ali na página 96, eu recomendo a oração pelo derramamento do Espírito. Durante 6 semanas, veja o que acontecerá. É quase que uma forma de colocar Deus à prova e ver o que ele pode fazer, né? Interessante esse relato. Quem quiser falar aí, fica à vontade, tá? Seguindo avante. Você tem ali os 40 dias de oração em Sérvia. Depois ele vai relatar também aqui em Zurique, Suíça. Oração e evangelismo em Colônia, lá na Alemanha. E o que mais que ele vai falar? E algumas respostas a esses momentos de intercessão. Nos 40 dias de oração em Sérvia, que foi em 2010, segundo o relato, eles fizeram ali os devocionais, 40 dias de oração e devocionais para nós prepararmos para a segunda vinda. Provavelmente esse material tenha também em português, né? E eles colocaram à disposição para iniciar ali com os membros, e esse povo começou a jejuar e orar, pedindo e solicitando ali pelo derramamento do Espírito Santo, né? E aí ele disse que havia ali uma atmosfera completamente nova, tomando conta daquelas congregações locais por conta
desses 40 dias, o que nos chama a atenção é de que membros das igrejas que estavam afastados se tornaram ativos e começaram a se interessar em servir ao próximo. Veja que quando há um reavivamento, um despertamento, aqueles que estão parados sem fazer nada começam a ser pessoas que se tornam ativas, né? Os que estavam brigados por anos, que até mesmo não se comunicavam mais, se relacionaram e começaram a planejar juntos como alcançar a comunidade. Isso aqui me chama muita atenção, né? Às vezes, nós pastores, a gente fica correndo para lá e para cá, tentando resolver um problema ali, um problema aqui, intrigas, desentendimento entre irmãos, etc. Sendo que se a gente talvez não, certamente, se levarmos o povo a se consagrar mais através do Espírito Santo, como ele mesmo disse na apostila ali no começo, né? Muitos dos problemas que existem serão resolvidos, ou a sua grande maioria trabalhados de uma tal forma que a gente não precisa se preocupar mais. Ele diz, então, de que aquele povo, como resultado desses encontros, os funcionários tiveram uma união de unidade e compreensão. Que bonito isso, né? O Espírito Santo leva as pessoas a serem unidas e há uma compreensão entre eles quando o Espírito de Deus age entre o povo. Ele fala também de outra experiência, né? Lá em Zurique, na Suíça, a mesma ideia também, trabalhar ali o devocional, né? Em uma associação especificamente, e a ideia não era ler o livro e deixar ele de lado, era para tomar aquilo como uma verdade, né? Eles nesse sentido, eles começaram a se sentir a necessidade de orar, e havia ali para mais ou menos 100 pessoas na ocasião, e isso foi em outono de 2011. Eles começaram, então, esses 40 dias com expectativa, né? Trocavam mensagens, eles se reuniam diariamente às 6 horas da manhã para orar, para fazer um culto especial, e depois, nesses 40 dias, eles tiveram uma experiência inesquecível, diz ele. E Deus respondeu muitas das orações, especialmente em relação a uma série de palestras sobre profecia bíblica que aconteceu na mesma época. Essas palestras foram uma bênção, tiveram cerca de 20 pessoas que visitaram, elas se inscreveram para esse curso, e aí em março de 2013, 50, 60 visitantes vieram à nossa igreja, algo que não havia acontecido nos últimos 20 anos. Então, o Espírito de Deus começou a tomar a frente aí, e mover essas pessoas para que viessem à igreja interessados e tudo mais, e tudo isso por conta da graça e o poder do Espírito Santo. Outra experiência ali em Colônia, na Alemanha, o pastor alemão brasileiro João Lotze, que morou lá, viveu lá, enfim, trabalhou por 38 anos no Brasil, na divisão sul-americana, se jubilou em março de 2012 e com a sua esposa, então ele decidiu ir enfrentar esse desafio lá na Alemanha como um programa especial da igreja e começou a trabalhar nas igrejas da região de fala hispana e portuguesa. E aí, então, ele relata de que eles começaram um grupo de motivação nas igrejas com a mesma intuito, né, dos 40 dias. Começaram a fazer ali os 40 dias de forma ininterrupta. E então, as pessoas que falavam português, espanhol, alemão, iniciaram com alegria esses encontros. Havia ali 100 amigos que eram conhecidos e foram inscritos nesse quadro, que era supostamente um quadro onde eles colocavam ali os nomes das pessoas que estariam recebendo as orações. Eles comunicaram com essas pessoas durante esse tempo, né? Convidaram para um culto especial na igreja, e aí 120 pessoas assistiram esse programa especial. Em seguida, um outro pastor, chamado Antônio Gonçalves,
também brasileiro, conduziu ali uma campanha de evangelismo por 15 dias, falou 1h30 por conta ali da tradução, e o nome da série era Deixa que a Bíblia o Surpreenda. E os temas eram focados ali na área da volta de Jesus, Daniel, o livro de Apocalipse. Os sermões foram introduzidos ali também para a tradução no alemão. Havia ali coral e os membros da igreja começaram a orar intensamente por esse período. A nave da igreja começou a ter, de forma não suportar mais do que a quantidade de pessoas. Havia 100, em detrimento da quantidade total que a nave poderia caber ali, né? E durante a semana, 60 pessoas. 30 visitas vinham de forma regular. 8 pessoas se entregaram a Cristo, 14 se inscreveram para a classe de preparação, e até o final do ano havia sido levadas a Cristo 13 pessoas. Foram surpreendentes experiências, né, que ele relata aqui, e houve outras coisas parecidas, né? Ele diz ali da Igreja Colombiana, 13 membros começaram a vir às reuniões, aos poucos foram gradativamente sendo batizadas. Ele conta também a respeito de uma experiência que houve ali na TV Hope Channel, né, em inglês, TV Novo Tempo, aqui no nosso Brasil. Ali havia uma mulher que encontrou esse canal, né, navegando, zapeando ali pelos canais, e aí ela começou a ouvir a respeito daquilo que a TV dizia, especialmente a questão do sábado também, e aí, então ela convidou o seu esposo para assistir, e aí eles estavam agora para visitar a sua sogra, né, e os dois sentiram que deviam tomar um caminho diferente. Havia uma placa que indicava a igreja adventista, eles reconheceram por conta da TV Hope Channel, e aí a mulher assistiu o culto, convidou seu marido, sua mãe, e depois de um tempo eles se batizaram. E aí ele conta também uma história de uma irmã russa-alemã, que durante os 40 dias começou a interceder pelos seus vizinhos, e aí ela se surpreendeu e disse que estava buscando por uma igreja que guardava o sábado para se tornar membro, quando uma das suas vizinhas perguntaram, né, para ela. E aí outros vizinhos vieram também uma série evangelística e eles todos foram batizados, né? Olha só quanta experiência interessante. Aqui você tem outras e outras experiências, né? Experiências na Argentina, experiências em outros locais nos Estados Unidos. Todas essas experiências por conta da intercessão. Então, será que vale a pena nós tomarmos a mesma posição? Certamente vai. Essas experiências são para nos mostrar de que a entrega a Deus com relação a qualquer caso nas mãos dele, como ele mesmo disse, né? Para Deus tudo é possível. Ele fala também de alguns pontos interessantes, né, com relação a essas experiências. Eu vou estar pulando essa parte. E aí eu já vou direto ali para a página 102, que fala a respeito de algumas respostas à intercessão. Ele fala bastante desse livro, né? O segundo livro da série 40 Dias de Dave Smith. Tem sido uma bênção maravilhosa para mim. E essas pessoas, quando fazem essa série, quem sabe até nós poderíamos fazer juntos também. Vamos ver se a gente consegue encontrar esse livro aí. As pessoas têm respostas fabulosas por conta desses momentos de intercessão. As pessoas entregam sua vida querendo se dedicar 100% a Deus, querem levar uma vida mais séria por conta da oração. Jovens ao qual estavam afastados voltam para os caminhos de Deus. As pessoas começam a ter paz em detrimento de momentos em sua vida que não a sentiam mais. Ateus se convertem, Deus atua muito através da intercessão, né? Ele traz esse ponto. Ele diz que havia perdido contato, um relato aqui, né, com uma pessoa muito importante para ele. Essa pessoa não respondia mais às suas mensagens. Ele não ia mais à igreja fazia alguns anos.
a pessoa estava numa situação de julgo desigual, né? Ele conta aqui, o senhor MH, e eles já estavam 600 quilômetros de distância e a pessoa não respondia. E ele estava na lista de oração dessa pessoa, a despeito dessa pessoa não responder e ignorá-la, né? E aí, então, ele recebe uma notícia de que haveria um batismo, segundo o relato aqui, que haveria de acontecer perto de onde ele morava, durante esse encontro, né, dos 40 dias. E aí, então ele decidiu se encontrar com essa pessoa que o ignorava. Eles conversaram e havia uma necessidade especial e ele queria voltar para Deus, mas não tinha forças para deixar sua velha vida. E durante os dias subsequentes, ele, porque estava na lista de oração do senhor MH, recebeu no dia ali do serviço batismal, daquela cerimônia bonita, ele sentiu comovido com o apelo que o pastor fez ali, começou a chorar, se entregou a Cristo naquele momento, e aí então ele decidiu voltar para a igreja, mudando o seu estilo de vida, e o camarada que orou por ele, o senhor MH, disse que ficou impressionado, não tinha ideia de que isso poderia acontecer. E aí depois ele encontra em uma conferência de jovens, fortalecido, com a sua fé novamente despertada, né? Olha só o que a em oração intercessora fez. Então, muitos outros relatos falando a respeito exatamente disso, né? E ele convida as pessoas, nós, a fazermos essas experiências de 40 dias, 30, 20, enfim, ou mais, com o objetivo de interceder por almas que parecem ou que aparentemente não parecem ter mais solução. E ele diz que Jesus é o nosso exemplo máximo nesse sentido. Ele cita ali Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ela, serva de Deus, sobre esse evento, ela destaca de que em resposta à sua oração ao Pai, o céu se abriu e o Espírito desceu como pomba e pousou sobre ele. E manhã após manhã ele se comunicava com o Pai Celestial, recebendo diariamente um novo batismo de Espírito Santo. E ele destaca, né, o pastor Helmut, se ele precisava, se ele necessitava do Espírito Santo, quanto mais nós, né, eu e você também precisamos do mesmo Espírito. Olha só, sejam bem-vindos aí, os nossos irmãos, eu não tinha visto aí vocês ainda. É que hoje o meu notebook, coitadinho, eu acabei jogando água nele ontem, tô deixando ele secar aqui e tô só com o celular, não tinha jogado a tela para o lado direito. Estamos vendo ali o irmão Renato, o irmão Justino, sejam bem-vindos, queridos. Então, essa foi aí a parte que correspondia aí ao capítulo 6, né? Das páginas 90 e pouco, 96 até a 105. Muitas experiências, né? Tais experiências, às vezes, ficam um pouco meio distante, no sentido de que, poxa, olha que legal, né? Que bom, louvado seja Deus. Para outras pessoas, foram experiências de outras pessoas. Mas, queridos, essas experiências também podem ser a minha experiência, a sua experiência, a nossa experiência, que é o objetivo ao qual nós queremos, né, com esses momentos que nós temos, semanal, de forma individual, coletiva, na casa de Deus, com o Senhor, para a honra e glória dele, né? Amém. Oxalá que Deus me ajude, te ajude, nos ajude a vivenciarmos essas experiências de maneira a ver muitas pessoas se entregando a Cristo, né? Eu tenho visto esse milagre acontecer em nosso distrito. Confesso para vocês que ano passado eu fiquei um pouco preocupado, né, com relação à situação nossa. Nós tivemos aí 15 batismos, né? Foram 15 batismos bem feitos, pessoas que de fato não foram levadas às águas de qualquer forma, foram pessoas que foram trabalhadas, estas ainda continuam sendo discipuladas. Então a gente vê que
muitas pessoas, ou essa quantidade de pessoas, se entregaram com firmeza de propósito, né? A maioria delas estão ativas, buscando fazer a vontade de Deus, e a gente louva a Deus por isso. Mas é muito pouco, né? Uma quantidade pequena de pessoas se entregando a Jesus. Nós queremos mais pessoas salvas. Então, esse ano, eu comecei, pela graça de Deus, tentar dar um apoio melhor às duplas, né? Às pessoas que estão dando estudos. E nós não tínhamos nem sequer uma porção de 15 pessoas fazendo isso. E orando, buscando e clamando e pedindo a Deus. Hoje nós temos mais de 30 pessoas, ou pelo menos 30 pessoas sendo, sendo, sendo discipuladas, sendo trabalhadas, tendo ali um suporte de duplas, até mesmo até de trios, né? De irmãos de forma individual, dando estudos bíblicos. E agora a minha agenda está cheia, eu não estou dando conta dessas pessoas para serem ali, receber uma visita, dar um suporte, conhecer, orar com essa pessoa, ver como é que o pai espiritual dela na fé está dando estudo, dar uma dica aqui, outra ali, né? Então tem sido uma bênção mesmo. E a gente louva a Deus por isso. Tenho tido também a minha própria experiência pessoal nos estudos ali. Antes, agora era as quintas, agora com as quintas está difícil para a gente, vai estar mudando ali a data dos estudos para domingo, né? E estamos deixando na mão de Deus. Que o Deus, o Espírito Santo, que nosso Deus Todo-Poderoso nos ajude a ter essas experiências e muitas outras experiências juntos, né? Para honrar e glorificar o seu nome, para que o seu nome seja exaltado. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, falar alguma coisa? Fique à vontade, senão a gente vai finalizar aqui com esse primeiro momento, né? Com uma breve oração. Pode falar, Rogério. Bom dia a todos, né? Bom dia. E eu acho que essas colocações são muito pertinentes, né? Quando o assunto é levar pessoas ao batismo, né? Dar estudos bíblicos para as pessoas, no sentido de que o trabalho deve ser feito de forma contínua. Às vezes a gente desanima, né? Porque a gente dá estudo para uma pessoa e essa pessoa muitas vezes não aceita, né? Não chega a descer as águas. Mas, por experiência própria, né? A mensagem foi plantada, foi falada, e está lá, a sementinha está lá germinando no coração, né? O Cláudio aqui, Maria, é um exemplo disso, né? Cláudio, eu dei estudo para ele uma vez, fazem aí, eu acho que, não sei se 5 ou 6 anos, né? Mas já faz um bom tempo, mas muito tempo. E na ocasião, não aceitou, né? E hoje, a honra e glória de Deus, já está decidido a se batizar. Então, de uma certa forma, a mensagem foi levada. O que a gente não pode é deixar se abater porque, dou estudo bíblico, mas não consigo levar as pessoas ao batismo. Não é você mesmo que consegue, né? Quem consegue é o Espírito Santo. Como nós temos estudado nessa revista em relação a esse assunto, nós vimos que o Espírito Santo tem feito maravilhas nas vidas das pessoas. Maravilhas. A preocupação do pastor é a minha preocupação também, creio que seja também a preocupação dos irmãos, e faz parte da minha oração, amados, faz parte da minha oração pedir a Deus que coloque mais pessoas sinceras no meu caminho, que queiram conhecer a verdade, que precisem, que queiram estudos bíblicos para a gente poder estar ensinando, estudando com essas pessoas. Porque a minha preocupação com a minha igreja, vou falar principalmente da minha igreja, aqui no Padre da Capela, é ver aquela igrejinha crescer, é ver aquela igrejinha se fortificar, é ver aquela igrejinha se animar, né? Ontem nós tivemos um PG, o PG foi aqui na minha casa ontem, para a honra e glória de Deus, foi uma bênção, né? Muita gente, tivemos 2 visitas aqui também, e o irmão Neves e a irmã Neuza também estiveram aqui animados, enfim. Então, são frutos de estudos que a gente trabalhou, mas nossa preocupação é essa, para que cada vez mais pessoas venham, para que cada vez mais pessoas aceitem, né?
é uma necessidade, como o pastor falou, a gente quer ver mais e mais pessoas no céu. Então, eu entendo que nós devemos continuar o trabalho, eu entendo que nós devemos continuar pedindo a Deus, não esmorecer, não desanimar, e que isso possa fazer parte das nossas orações. Às vezes a gente pede tanta coisa, né? A gente pede saúde, a gente pede pelo casamento do nosso amigo, da nossa amiga que está passando por crise, a gente pede por, enfim, né? Mas a gente, às vezes, não pede para que Deus coloque pessoas de coração sincero no nosso caminho. A gente tem que, irmãos, eu digo assim, ó, por experiência própria, assim, quando você ora a Deus, confiante, de coração, pedindo a Ele para que Ele coloque pessoas no seu caminho para você dar isso comigo, Deus coloca. Deus coloca, porque isso aconteceu comigo. Né? Isso acontece comigo. E é isso que a gente tem que colocar nas nossas orações. Que Deus coloque pessoas diante da gente para que a gente possa estar auxiliando. Então, que isso possa fazer parte das nossas orações e que esse tipo de oração possa ser uma constante, né, na nossa vida também. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Gero. Muito bom, muito bem colocado. Vamos fazer então a breve oração e a gente começa aquele momento de intercessão. Querido Deus, aqui estamos, gratos ao Senhor, porque o Senhor nos despertou pela manhã aí, para juntos, né, falarmos das coisas do céu, sonharmos com aquilo que ainda não tivemos a oportunidade de viver em si, pois ainda não estamos na eternidade com o Senhor, mas já fazemos parte dela, quando a gente permite, ou quando a gente busca as coisas do céu. Amém. Nesse momento, pedimos mais uma vez que o Senhor nos capacite com a melhor pessoa, o melhor dom que jamais, talvez, como seres humanos, mortais e pecadores, queiramos ter, que é o Espírito Santo. Porém, o próprio Espírito nos motiva, nos instiga, nos mostra a necessidade de termos ao seu lado. E queremos que o Senhor nos ajude a cada vez mais querer e se entregar de forma humilde à pessoa do Espírito para sermos, de fato, então, uma bênção, um canal, uma representação divina a outras pessoas, a ponto das mesmas não resistirem ao amor do Senhor e se entregarem por aquilo que Cristo fez por elas. Use-nos poderosamente e ajude-nos a influenciar outras pessoas que estão paradas, que estão cansadas, que estão desanimadas e não querem mais saber, talvez, dessas coisas desse mundo, dessa terra, nem do céu, nem da perdição, porque enfrentaram alguma luta, sei lá o quê, e assim ficaram machucados. Né? Só o teu Espírito para resolver essas coisas. E agradecemos por isso. Continue conosco nos momentos que se seguem, até o momento do término desse nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, vamos aí para o momento da intercessão. Quantos gostariam de estar orando? Eu vou levantar a mão que eu quero também. A Rúbia, minha mãe. Perfeito. O Gero também. Então, vamos começar aqui pelo vídeo, na sequência. A Rúbia, o irmão Gero, minha mãe e eu. Tá bom? Só ligar o microfone e começar. Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, por mais um dia que a gente está aqui reunido cedo. O Gero, o Renato, a dona Silvana, Amém. o pastor, eu, o meu esposo, a minha filha que estão ali descansando. Eu te amo tanto, Senhor, tanto como eu não me canso de dizer e de mostrar, porque diz na tua palavra que a gente não pode se envergonhar de testemunhar, de falar do teu evangelho, porque é assim Amém. que os outros conhecem a gente, o que tu és, Senhor. E Glória não a é Deus. falar de si, é falar tão grandioso que tu é, tantas coisas maravilhosas que tu faz. Amém. E às vezes eu não consigo falar tudo, mas eu mostro com a minha vida, Senhor, por onde eu andar. Senhor, eu quero pedir hoje especial pela minha sobrinha Paola. Tu conhece ela, ela é tua serva também, o esposo dela, o Felipe.
e os filhos, o Jean, a Gaia e a Florinha. Tu sabes que ela está procurando uma escola para os filhos. Hoje, nessa semana, a gente visitou a escola adventista, que tu possa direcionar, meu Deus. Porque essa semana ela me disse, tia, o meu ministério é a minha família. E isso é tão bom porque é do teu coração, Senhor. Amém. Amém. Tu possas cuidar, dar o direcionamento para ela, para o esposo dela, que é uma família tão amada, tão querida. Os meninos, meninas sabem versos de cor da tua palavra. Então, esse é o meu pedido especial de hoje. E que a gente tenha um bom sábado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Deus, que é a nossa fonte de vida. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por teu amor, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua bondade. Muito obrigado. Como nós precisamos agradecer. Agradecer porque nós não merecemos nada, Senhor. Conforme as nossas características, por causa dos nossos pecados, nós não merecemos, mas tu estendes a mão para nós. Tu diz que quer cear conosco. Oh, meu Deus, obrigado. Pai, nesse momento, continuando, esse momento de oração, de intercessão, eu quero agradecer também, Pai, por esses momentos de estarmos demonstrando o quanto necessitamos da tua misericórdia para que estamos aqui, já pelas primeiras horas da manhã do teu santo dia. Pai, abençoe cada pessoa que está aqui participando desse encontro. Abençoe cada família aqui representada. Que essas pessoas alcancem, Senhor, a cada dia a tua misericórdia. Que essas pessoas que aqui estão, Senhor, possam ser abençoadas por ti. Oh Deus de amor, eu quero nesse momento interceder o casal, meu amigo, que passam por um momento de turbulência em seu matrimônio. Por favor, Senhor Deus, não permita que o inimigo venha destruir esse lar, venha destruir essa união. Mas restabeleça, Pai. Restabeleça esse matrimônio, Pai. Que eles sejam felizes, que eles cheguem a entendimento. Por favor, meu Deus. Não houve traição de ambas as partes, não houve nada disso. Então, Pai, por favor, que eles consigam se entender, que eles consigam continuar. O casamento é tão sagrado, é tão divino. Querido Pai, eu quero aqui pedir também para as pessoas que estão fazendo estudos bíblicos, né? Para as pessoas que, inclusive, já se decidiram pelo batismo, que o inimigo não venha desanimá-los, que o inimigo não venha colocar dúvidas em suas mentes, mas que eles se mantenham firmes no propósito de se batizar, de se entregar a Ti e também levar outras pessoas ao batismo. Oh Deus de amor, nós queremos pedir a Deus para que Tu estejas também com aquelas pessoas que sofrem, Pai, com aquelas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que precisam de um alívio na sua vida. Eu quero orar aqui pela minha sobrinha, Senhor. Essa mulher tão querida, mas Tu sabes que ela é acamada, Pai. Eu te peço, porque ela depende de Ti, assim como todos nós dependemos. Mas, ao mesmo tempo, eu te agradeço, Pai, porque ela não reclama com nenhuma dor, ela está sempre rindo, está sempre disposta. Por favor, meu Deus, que ela continue assim. A gente já sabe que os fatos de ela não poder caminhar, de ela ficar acamada, seria algo que poderia irritar qualquer pessoa, mas ela mantém o seu humor, ela mantém o seu sorriso. A gente pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem, que ela não sente nada. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Senhor Deus, dê forças para minha esposa, para que ela continue nessa árdua tarefa, né, de cuidar da sua mãezinha, mas ela está fazendo isso com amor, está fazendo isso com paciência, mas que ela seja abençoada por Ti, meu Pai. Ela sente umas dores nas costas, ela sente umas dores, ela já está sentindo umas dores no joelho. Oh, Senhor Deus, por favor, Pai, estendes as Tuas mãos sobre a minha esposa.
não é fácil a tarefa que ela tem. Querido Pai, abençoe também o ministério dos pastores, né? Abençoe o pastor Felipe na sua tarefa de levar o teu evangelho. Não é fácil, Senhor. Não é fácil, mas ele tem encontrado ainda disposição para estar trabalhando firmemente nos teus propósitos. Abençoe esse homem, Senhor, que ele seja cada dia mais usado por ti. Glória a Deus. Tenhas de piedade, Pai. Tenhas de piedade de toda a tua igreja. Abençoe cada igreja do nosso distrito. Abençoe, na verdade, todas as igrejas espalhadas por esse mundo. Mas falamos especificamente das nossas igrejas do nosso distrito, que estão mais próximas à nossa realidade, Pai. Que o nosso distrito seja um distrito estudante, seja um distrito militante, né? E a gente continue a prosperar nos estudos bíblicos, na nossa comunhão contigo, no nosso relacionamento contigo, Senhor Deus. Quero agradecer porque nós estávamos em uma situação de estudos da lição da Escola Sabatina no quadro da associação, já estamos mais acima agora, né? Muito obrigado, que o povo continue estudando, que o povo continue te buscando, não simplesmente para demonstrar que estamos estudando, fazer parte de um programa para mostrar que estamos subindo em relação aos outros, nada disso. Mas repara que os teus filhos realmente tenham mais relacionamento contigo. Amém. Eles sintam a necessidade, Senhor, do quanto é importante se relacionar contigo. Meu Deus, nós sabemos que a tua igreja precisa avançar, que a tua igreja precisa crescer e se preparar para a tua guerra. E nós acreditamos que o poder do Espírito Santo está fazendo a obra. E, Pai, por favor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas e sela-nos com o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Nós precisamos a cada dia disso, nós dependemos disso. Sem o teu Espírito Santo nós não somos nada. Por isso, Senhor Deus, compadece de nós e nos dê uma porção do teu Espírito Santo a cada dia. E nós te pedimos por misericórdia e que naquele dia nós possamos nos encontrar entre aqueles que foram selados pelo teu poder. Eu te peço essas bênçãos, eu te agradeço. Pelo doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Paizinho. Obrigada. Continuando a nossa gratidão, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que a gente consegue enxergar, sentir, porque aquele que busca o teu poder, ele com certeza vai encontrar e sentir, Pai, a tua proteção, o teu carinho, as tuas bênçãos sobre a minha vida e na vida dos irmãos que também buscam, Pai. Amém. Por essa oportunidade de nós termos, assim, chance, liberdade de poder, assim, compartilhar essa gratidão, esse espírito que o Senhor tem sobre cada filho seu aqui no vasto deste mundo. Não estamos sozinhos, Pai, temos a certeza que o Senhor está aqui conosco. Obrigada por essas bênçãos maravilhosas. Essa semana, Paizinho, vários da nossa família estão fazendo aniversário. Minha tia Maria, uma senhorinha de 72 anos, ela escolheu não casar e ela vive sozinha. O senhor sabe da responsabilidade que eu estou tendo por ela, porque ela caiu, machucou, e o senhor está dando essa oportunidade para mim poder cuidar dela. E não só cuidar fisicamente, protegê-la, ampará-la em todos os aspectos, que o Senhor vem me dando força para isso, mas, Pai, pela vida espiritual dela, Pai, que ela também está participando do pequeno grupo, está aprendendo, e logo, logo, Pai, eu intercedo pela vida dela, para que ela venha batizar. Amém. Ela é irmãzinha do meu pai, e ela é bem mais nova que meu pai, mas ela é uma pessoa muito especial. Nós o amamos muito
e quero, Pai, que ela chegue ao batismo. Não só ela, porque eu tenho certeza que se ela batizar, os outros irmãos vão, assim, também ter força para o batismo. Ajuda, Pai, que seu Santo Espírito trabalha de tal forma que venhamos, assim, influenciar os irmãos do meu paizinho. Porque ele fica triste que os irmãos dele ainda não estão no redil espiritual, assim, da igreja, que realmente guarda os mandamentos e que busca a verdade. Amém. Nesse sentido. Também meu tio Valdir, que é um homem sincero, um homem íntegro, um homem assim de oração, de trabalho espiritual, também fez aniversário, pai. E ele já está na casa, indo quase para 80 anos, mas é um servo fiel, a gente fica muito feliz por mais um ano de vida que o Senhor deste para ele nessa semana. Também, pai, intercedo para com meu sobrinho William, um menino tão inteligente, já é pai, um menino diferenciado, que também ele louva sempre para o Senhor na igreja, ele participa na igreja, e é uma pessoa assim sensível, amável, tão jovem, pai. Ele é 3 dias só mais velho do que o meu filho, o pastor Felipe, que também, pai, que amanhã o meu filho vai estar completando 32 anos, pai. Por favor, pai, trabalha com o meu filho, que é o seu servo, foi ungido para trabalhar. Eu estou aqui, pai, eu estou vendo o quanto que ele trabalha, ele necessita de força, de vigor, que o seu Santo Espírito continua cada dia assim trabalhando com ele de tal forma que ele venha assim sentir as tuas bênçãos, a tua proteção em todos os aspectos de sua vida, que também ele venha assim ser assim, ter inteligência, pai, para poder direcionar as suas ovelhinhas, porque a gente sabe que não é fácil. Eu, como professora que quer lidar com pessoas, eu sei o quanto é difícil, mas convivendo aqui, eu percebi, pai, que o professor é uma coisa muito difícil, mas ser um pastor, um servo do Senhor, direcionando famílias, vidas, é muito mais difícil. Mas, por favor, pai, eu imploro o seu Santo Espírito que unja meu filho, que dê força para ele, mas não só para ele, pai, mas para todos os seus servos, Amém. líderes espirituais na obra do Senhor. Amém. Ajuda, direcionam eles, pai, que tudo que eles venham fazer seja somente para honrar e glorificar o seu santo grande nome com relação às ovelhinhas, os servos do Senhor que está espalhado por esse vasto deste mundo, que somos cada um dos seus filhos, que cada dia buscamos, assim, entender e saber que o Senhor está próximo, que nós temos que mudar, que nós temos que obedecer, que nós temos que ser, assim, conduzido ao rebanho verdadeiro, que vai dizer, esse é meu Deus, a quem aguardava. Amém. Essa oportunidade. Continua conosco, Pai. Tem tanto assim pedido na minha alma, no meu coração, dos irmãozinhos também que estão aqui participando dessa live conosco. São irmãozinhos que eu sinto a sinceridade, o amor, a graça, que eu vejo assim coisas maravilhosas na vida deles. Dá força para cada um deles continuar dando apoio, sendo líderes assim fiéis, porque é isso que resta para cada um de nós, continuar cada dia firme. E eu peço para mim, Pai, para mim, porque eu tenho muitas responsabilidades e às vezes eu nem dou conta, mas com a sua graça, com a sua misericórdia, eu tenho que continuar, porque eu também faço muita diferença na minha igreja, no meu lar,
na vida dos meus irmãos, porque a nossa irmandade é 7 irmãos, e tem alguns fortes, alguns fracos, mas, Pai, os meus aqui comigo, eu tenho 3 irmãos que vieram junto comigo, que também eles têm muito carinho por mim, Pai. Eu sinto esse carinho e esse amor. Fico tão feliz, porque eu tive muitas perdas, mas também eu ganho muito carinho por parte da minha irmandade. E eu louvo a Deus por isso. E também louvo a Deus pela vida deles, Pai. Que eles continuam no caminho do Senhor, no temor do Senhor. E quando a gente tem Deus, o Espírito Santo, tudo é diferente. A gente ajuda, a gente intercede, a gente ama e a gente vive a vida que realmente o Senhor quer para cada um de nós. Amém. Obrigada por essa oportunidade de viver diferentemente. E eu também imploro, Pai, a vidinha do meu pai, que os meus irmãos estão aqui comigo, vendo a dificuldade dele. Às vezes nós choramos todos juntos, implorando que o seu Santo Espírito cuida do meu pai, sim. Dê força para ele, porque não é fácil ter perdido a esposa do jeito que aconteceu com a nossa mãezinha e ele cego. Não é fácil e já vulnerável com a vidinha. Mas eu me alegro por ter a oportunidade de cuidar dele, proteger ele e amparar ele. E ele, sendo um servo do Senhor, nos alegra também com palavras e com louvores, que ele é um servo assim, totalmente diferenciado do Senhor também. E ele, como anfitrião do lar, ele passa para a gente bastante mensagens de ânimo, de fortalecimento. Então, continua com ele, Pai, e com cada um dos seus servos aqui no vasto deste mundo. Continua conosco e obrigada por esse momento de intercessão e de busca do seu Santo Espírito, Pai, conforme as experiências que relatamos e vimos e presenciamos. Da mesma maneira, podemos nós também vivenciarmos. Obrigada por tudo isso. Que o seu Santo Espírito continue conosco, por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Continuando aqui, Senhor, eu tenho algumas situações para colocar nas suas mãos também. Quero interceder pelo Cláudio. O Cláudio é meu filho na fé, né? Em 2017 estivemos ali servindo ao Senhor no norte da ilha e conhecemos o Cláudio. Ele se entregou a Cristo há um tempo atrás. Hoje tem feito aí um bom trabalho, pregado, dado estudos bíblicos, atuado na comportagem. Ele pediu oração porque ele tem sofrido algumas perseguições e diz que não está sendo fácil essas perseguições. Então, eu quero pedir, Pai querido, fortalecimento na vida desse homem, para que ele consiga transparecer Jesus aí, nesse local onde ele está servindo atualmente, e o que tu, ó Pai, seja o Deus que conceda a ele vitória. Amém. Ele seja como Elias ali, firme e forte, permitindo e orando para que fogo caia do céu, e assim haja um testemunho maravilhoso de quem é o Senhor, né? Amém. Quero também interceder pela Dona Custódia. Ontem estivemos ali visitando ela, como ela tinha solicitado, né? Eu não sabia, mas a Rúbia estava me contando de que a Custódia já tem sido, tem recebido um suporte já da igreja há um tempo. E ontem, além do suporte que a igreja mais uma vez deu para ela, né, na questão de alimentação, enfim, naquilo que é necessidade básica, ela aceitou, Senhor, estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Dou conta de dar estudos para todo mundo. Eu vou pedindo a um ou outro que talvez tenha a possibilidade, que gostaria de fazer esse belo trabalho, e esboçando isso para a irmã Rúbia, ela falou assim: pastor, pode deixar comigo, eu e a irmã Cirlei vamos dar esse suporte para essa irmã. Amém. Então, louvado seja Deus. Eu vi ali que
ela tem uma vida um pouco conturbada, não é fácil a vida que ela tem vivido. Quero interceder pelo seu esposo, seu companheiro, né? Ele é viciado em bebidas, Senhor, viciado em cigarro, e às vezes deixam dívidas altas, ele já não tem muito como subsidiar valores, ela ganha um salarinho só da pensão do seu esposo anterior, falecido, e aí ele acaba gastando mais e ela fica endividada com essas coisas, a família é pobre, graças ainda a Deus que ainda receberam de presente, né, vamos dizer assim, uma casa que a dela tinha queimado, pegado fogo, uma situação um pouco delicada. E ali tem também a jovenzinha, a filha neta dela, que é uma queridinha, né? A Cassiane, que ajuda a vozinha, que dá o apoio, cuida das primas, e é uma ajuda, uma mão na roda para a irmã Custódia. Ela tem sofrido dores, e pelos relatos dela, até desconfio de que talvez fosse algum tipo de parasita, sei lá, na mente dela, na cabeça dela, quem sabe um bicho do porco, uma coisa, porque ela fala que sente alguma coisa mexendo na cabeça dela. Achei estranho o relato dela. Senhor, ajude ela a encontrar o diagnóstico desses problemas que ela tem sentido, dessas dores, dessa falta de força, ela não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, sente frio, sente calafrio, enfim, cheio de problemas de saúde também, essa senhora. Tenha misericórdia dela segundo a sua vontade, Pai. Então, intercedemos por ela e para que, através da Rúbia da Mancilei, ela conheça Jesus, tome suas decisões, ela parece ser uma mulher sincera, e certamente essas verdades novas que ela se deparará com a tua palavra ajudarão ela a se preparar para a volta de Jesus. Amém. Sem querer, Pai, eu estava ali aqui estudando minhas coisas da palavra e eu acabei derramando água no meu notebook. É o único notebook que eu tenho e ali tem algumas coisas importantes, né? Eu uso para a tua obra esse notebook, ele é consagrado para o Senhor. Ganhei ele do meu pai e da minha mãe em 2011, até hoje ele está sobrevivendo, está funcionando bem. E eu deixei secando de ontem para hoje, abri aqui a carcaça dele, está aqui em minha frente, inclusive, estamos usando aqui o celular para fazer o encontro hoje. E eu peço ao Senhor que, depois que eu sentir que talvez já esteja seco, que o Senhor permita, Senhor, se for sua vontade, que o notebook esteja bem, porque de momento nós não temos condições financeiras de comprar um outro ou de arrumá-lo. Então ponho ele, nesse caso, em tuas mãos, certo de que o Senhor fará o melhor por esse notebook aí para tua causa. Amém. Amém. Oro em terceiro também, para que eu seja um homem segundo o seu coração. Tenho tido algumas experiências desgastantes e difíceis aqui no distrito. Nem todos, às vezes, são satisfeitos com o tempo que a gente serve, o que a gente faz, etc. Às vezes a gente, por falta de sabedoria, por falta de experiência, pelo jeito que temos, né, de uma maneira de se lidar. Eu sou o tipo de pessoa que não gosto de negociar princípios, me incomodo com qualquer situação que eu vejo que pode ser resolvida e talvez outros não quiseram pôr a mão por medo, por receio, por talvez se indisporem, criar algum tipo de atrito com a Irmandade. Mas eu entendo que como seu servo, o Senhor vai cobrar coisas de mim. E se eu não cumprir essas coisas, se eu não indagar, se eu não demonstrar, se eu não for à frente dessas situações, quem vai perder a vida eterna sou eu. Então eu não quero isso. Eu quero que tanto esteja eu fazendo o que é certo, mas também do jeito certo. Então, algumas situações, alguns atritos, graças a Deus, todos eles já resolvidos, eu peço ao Senhor que me molde, me dê sabedoria para fazer a coisa certa do jeito mais correto possível, como o Senhor faria, e não como eu acho que tem que ser feito. Toda vez que eu tento fazer do meu jeito, às vezes sem orar ou sem pensar sobre os assuntos ou detalhes, eu percebo que eu faço besteira. Magoo, entristeço pessoas, e eu não queria que procedesse dessa maneira. Eu quero ser transformado pelo Espírito de Deus, ser mais manso, mais tranquilo, agir com mais sapiência e sabedoria. O Senhor diz que se pedirmos a sua sabedoria, o Senhor concede a todo que pede. Então, estou clamando ao Senhor nesse momento, sabedoria para o seu servo aqui, para mim, para eu poder lidar com as tuas ovelhas de uma maneira mais consagrada, de uma maneira mais amável, para a honra e glória do seu nome. Amém. Para mim, mas para todos que estão aqui presentes nesse momento, nesse encontro, que o Senhor nos derrame o Espírito de Deus para termos mais sabedoria para lidar com cada coisa. Esses dias eu vi ali no grupo da igreja,
o caso do irmão Rui, parece que está no hospital. Estive visitando ele entre ano passado, esse ano, não me lembro se esse ano já o visitei ou não, mas ano passado fomos ali com o Júnior, com a irmã, esqueci o nome da irmã, enfim, fomos ali juntos para levar a ceia para ele e oramos, intercedemos por ele. O irmão Rui parece ter alguns problemas de saúde bem sérios, né? Tanto é agora que ele está no hospital, parece que já teve alta, pelo que entendi, mas eu não vou pedir a cura para o Senhor para ele. Eu vou pedir ao Senhor que conceda a ele a sabedoria para viver os remédios da natureza. Amém. Às vezes, quando a gente transgride esses remédios, a gente acaba tendo alguns problemas de saúde. Não sei se é o caso dele, mas se for, Pai, conscientize ele, abrace ele, ajude ele a fazer mudanças na vida dele, se necessário for, para que ele esteja mais tranquilo, com mais saúde e também, ao mesmo tempo, mais disposto e com a mente mais clara para ter uma comunhão mais íntima contigo. Amém. Quero interceder ao Senhor e me oportunize ali um momento também para visitá-lo, para estar ali dando uma força, orando com ele mais uma vez, nesses dias aí em que estamos servindo o Senhor. Quero interceder também pela irmã Carla. A irmã Carla, pelo que me parece, ela já foi membro da nossa igreja. O irmão Renato e a irmã Valéria estão dando um suporte para ela. Infelizmente, eu não tenho uma data tão próxima assim para poder estar visitando ela devido à minha agenda já estar cheia. Se eu for colocar mais gente também, aí não dou conta nem começo a deixar minha esposa de lado, vou começar a deixar a minha comunhão de lado, e não é isso que o Senhor quer. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem uma vida só, não tem como a gente se desdobrar em 20, 30. Então, eu peço ao Senhor que oportunize, já temos ali uma data marcada para visitá-la, e eu peço que o Senhor vá dando o suporte que ela necessita através do irmão Renato e a sua esposa, e que a conversa ali seja uma bênção. Parece que ela já tomou uma decisão no coração de querer voltar para os teus caminhos, de querer fazer aquilo que é correto, de resolver os detalhes, os pormenores, para estar bem diante do Senhor. Amém. Isso é louvável, é maravilhoso, né? Portanto, Senhor, nós agradecemos-te por todas as coisas que o Senhor tem feito, continuará fazendo por cada um de nós, segundo a sua vontade. Amém. Eu quero interceder aqui para que cada um de nós, a irmã Rúbia, o Renato, o Gero, minha mãe, eu, tantos outros talvez que participam uma hora ali, outra aqui conosco, que nós tenhamos a vontade, pelo Espírito de Deus, de se submeter à sua vontade. Amém. Queremos ser Amém. cada vez mais independentes de nós mesmos e dependentes do Senhor. Amém. Queremos viver uma vida de tamanha consagração que, para tomar qualquer pequena, média ou grande decisão, consultemos, falemos, conversemos com o Senhor, para honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Esse mês não conseguimos aí fazer a vigília, porque as tarefas, enfim, as rotinas do distrito, principalmente aos domingos, está bem forte. Então, passamos para a primeira semana do mês que vem, a nossa vigília, que seria nesse mês. Então, mês de maio, vamos ter 2 vigílias, uma no começo do mês e outra no final do mês. No começo do mês, vamos fazer ali no Sertão do Jacó. A outra vigília, não me lembro, tem que olhar ali na agenda, mas eu peço que as outras datas que nós temos vagas, né, no tocante aos locais das vigílias, que o Senhor coloque pessoas e diga, pastor, vamos fazer uma vigília aqui ou ali, de lugares, né, ideias de lugares para fazermos. Agradecemos o Senhor por tudo, ó Pai. Louvamos o Senhor por tudo e nos consagramos em tuas mãos e oramos como o teu servo Davi no passado disse, né, cria em mim um coração de carne e transforme nosso espírito em espírito inabalável e nos permita viver uma vida segundo o teu espírito. Queremos nunca falar de pessoas, nem de eventos, mas falar das ideias espirituais que estão na tua palavra. Dê-nos saber para sermos usados e usados pela tua causa. Amém. Só sem o teu espírito isso não será possível. Louvado seja o teu nome e obrigado por tudo, por esses momentos que temos aqui, nessas horas, nesses minutos. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Obrigado aí pela presença de vocês. Foi muito bom.
mais um dia, né? A vitória de Cristo Jesus. Vamos tirar uma foto? Se alinha aí para a gente tirar a nossa fotinha. Muito bem, vamos lá, deixa eu ver. No 3, hein? 1, 2, 3. Maravilha. Um beijo do Mago. Graça e paz a todos vocês. Nos vemos aí para o Glória de Jesus. Tchau, pessoal. Tchau, irmã Silvana. Tchau. Tchau.